Fala galera, a gente vai para mais um vídeo, certo? Agora a gente vai para o vídeo 3, que a gente vai criar realmente agora a Resource de pedidos, né? Ou seja, a gente vai fazer toda a parte de pedidos na versão administrativa, ou seja, o dono do estabelecimento, dono do MyCakes, fazer o pedido manualmente, sem ser o cliente, certo? Então, vamos lá. Só ver se está gravando, tudo bonitinho, tá? Antes disso, já deixei aberto aqui. A gente vai fazer algumas configurações, certo? Eu baixei aqui as imagens do projeto, vou deixar aí na descrição. O, o Figma, né? Vocês conseguem baixar lá, então eu só simplesmente baixei só as logos. Um exemplo da imagem, a logo vertical. O pré-footer, que se vocês puderem, se vocês virem aqui, ó, a gente tem um footer, tem um pré-footer que é uma imagem, né? Então deixa ele abrir aqui, ó, só um minuto. Então, ele tem o footer e tem esse pré-footer aqui que o fundo é uma imagem. Então eu baixei ele, deixei já aqui, certo? Pra gente usar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, para deixar nosso sistema mais bonitinho, a gente vai mudar a cor dele para pink, né? Então vocês vêm aqui em Admin Panel Provider, que fica dentro da Providers Filament, e muda aqui para pink, beleza? Depois disso a gente vai colocar outra coisinha. Aqui a gente vai colocar um negócio chamado Brand Name. Tem brand logo e brand name. Vou colocar logo a logo. Então eu digo onde é que tá meu logo, né? Eu não vou colocar essa, eu vou colocar logo vertical, fica melhor. Logo vertical, essa aqui, ó. Certo? Então se eu voltar aqui a atualizar, a minha logo tá aqui, só que ficou muito pequeno, né? Como vocês podem ver. Então aqui eu posso setar um tamanho, certo? Que eu posso colocar um brand logo height, né? Ou seja, eu posso botar um tamanho, deixar 50 pixels para ver como é que fica. Vamos ver. Não tem, acho que não tem, não existe essa propriedade. O Copilot colocou para mim, mas não existe. Atualizar. Ó, agora ficou perfeitinho, certo? Então se eu voltar aqui no login também, ó, se eu sair, ele coloca aqui para mim. E tem a propriedade chamada brand name que ele coloca quando a logo não está disponível. Então se eu colocar brand name, né? Então, desculpa, brand name, eu posso colocar aqui my cake, my cake admin panel, certo? E não vai aparecer aqui porque o que prevalece é a logo. Então se eu tirar a logo aqui, só para vocês verem, e atualizar aqui, certo? Aquele nome que a gente colocou, o brand name, ele aparece aqui, beleza? Deixa eu só colocar aqui de lado. Então eu vou logar aqui e ele continua aqui. Então eu vou voltar e deixar o brand logo mesmo, fica melhor, né? Colocar aqui no branco, ficou horrível o branco. Deixar aqui. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, outra coisinha só pra gente não deixar as coisas em inglês, né? Tipo users e tal, switch, essas paradas assim, a gente pode configurar a linguagem. Então vocês vêm aqui em config app, a gente muda a própria linguagem do Laravel. Aqui onde tem local, tu coloca ptbr, pt underline br, certo? Só atualizar. Já deixa aqui painel de controle, já deixa aqui em português. Isso aqui ele deixa estar em inglês ainda porque ele coloca o nome da resource, certo? Mas já a gente vai ver como corrigir isso, para mim também traduzir isso, certo? O nome da resource, no caso ele pega o nome da model, beleza? Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma model, né? Então pa make model, eu vou chamar ela de order, certo? E eu vou querer que ela crie junto ao migration. Então ela criou para mim, eu criei aqui uma migration, uma model chamada order, e eu vou ter que criar a migration também, certo? Então vamos lá na migration. Então como é que funciona aqui? Vamos lá, é a mesma coisa do que a gente fez anteriormente naqueles vídeos passados. O que é que a gente faz aqui? Eu vou ter a ordem, certo? A ordem eu vou ter três coisas na ordem, né? Eu preciso ter obrigatoriamente e obviamente um cliente, né? Isso é óbvio, que no caso é o nosso user. Então
eu vou colocar aqui que ele vai ter use ID, certo? Eu vou colocar cascade on delete para ele poder deletar as coisas quando o usuário for apagado, certo? Vou ter um endereço também, beleza? Eu vou ter um endereço, né? Então todo pedido eu preciso ter um cliente e um endereço de entrega. Vou ter o status do pedido, show. Só que esse status não é um string, esse status é um enum, certo? Então eu vou colocar aqui enum. E aqui eu vou colocar default pendente. Só que em vez de pendente próximo ship, eu vou colocar aqui new, certo? Ou seja, todo pedido é um novo pedido. Então por default é novo. Pendente, pendente não precisa, pode ser pendente processando completed cancelado. Vou fazer depois de completed mais um aqui, que é o shipped. Pegar o shipped o delivery, beleza? Opa, eu vou tirar esse completed aqui, eu não vou querer esse carinha aqui não, tá bom. Só new pendente processing shipped delivery cancelado, tá bom. E por default né, todo pedido, o start dele por default é novo, então todo pedido é um novo pedido. Depois disso eu vou ter eu vou colocar logo esse, mas não é total, ele vai ser o subtotal. Não, vai ser o total. Então toda ordem é porque o subtotal é já uma tabela à parte que a gente vai fazer. Então toda ordem eu tenho que ter um total daquele pedido. Então vai ser um decimal 10, 12. Eu posso botar 12, 2 aqui, não tem problema nenhum não, beleza? Antes do total, eu vou colocar, já que aproveitando o enum, vou colocar aqui uma table do tipo enum, que é o meu payment method, certo? Então, quem é que paga bolo em boleto, pelo amor de Deus? Então, o meu payment method, ou seja, qual o método de pagamento que o cliente vai colocar. Então, eu tenho credit card, Pix, eu vou colocar debit card, debit card, beleza? Debit card, Pix e é isso. Não, aí fora ainda tem um cash, né? Ou seja, em dinheiro. O cara pagar em dinheiro. E por default ele vai ser Pix, certo? Então todo mundo hoje paga em Pix, então por default o tipo de pagamento é Pix, beleza? E eu acho que é isso, certo? Então eu vou ter o total, eu vou colocar só um nome aqui, total price, para ficar mais descritivo. Então preço total. Então recapitulando, eu tenho um cliente, né? Todo pedido eu tenho um cliente, eu tenho um endereço, eu tenho um status, né? Ou seja, para o cliente saber os status, se já foi enviado, se foi cancelado, se está pendente, certo? O tipo de pagamento, né? Então temos o credit card, debit card, Pix e cash. O preço total, certo? Daquele pedido. E tem mais uma coisa que a gente precisa ter nas nossas ordens, que são os produtos, né? Então toda ordem tem que ter vários produtos. Só que é a mesma coisa que a gente vai fazer como a gente fez com os usuários e os endereços, certo? A gente vai dividir a ordem em duas partes, certo? A gente vai ter a ordem que vai ser a resource de order, né, de pedido, e a gente vai ter uma model, uma tabela chamada order itens order ou itens product ou sei lá, order product, order items, não sei. Certo? Onde vai conter os nossos pedidos, os nossos produtos, né, que o cliente selecionou daquele pedido específico. Beleza? Então antes de criar isso, deixa eu remover isso aqui. Eu vou só abrir aqui a minha model que ele criou, certo? E eu vou colocar os meus fileiros, beleza? Então eu tenho o copilot ajudando, então eu tenho o use ID, address ID, certo? Status, payment method, total price. Vamos ver? Status, payment method, total price. Então, como a gente fez no endereço, a gente vai ter uma função chamada user, ou seja, para referenciar aquele usuário, esse usuário específico dessa ordem. Então, né, passando o use ID, beleza?
vamos ter também o address, referenciando essa classe, certo? Não é address, é address, certo? Então eu vou colocar address aqui e address aqui, só vou colocar o A minúsculo, certo? Que é essa variável, ou seja, qual é o endereço dessa entrega. E a gente vai ter um que eu vou fazer já já, que é o a gente vai chamar de items, certo? Que é só vou deixar a ordem item e vou deixar ele aqui dando erro, já já a gente vai fazer ele. Beleza? Feito isso, agora a gente vai criar a tabela onde vai conter os nossos pedidos, certo? Ou seja, onde vai, desculpa, não vai, onde vai conter nosso pedido, onde vai conter os produtos do nosso pedido. Beleza? Então vamos lá. A gente vai ter que criar um model agora. Então, seguindo o nome que ele deu ali, que o copilot sugeriu, a gente vai colocar o nome da model de order item. Então, pode ser order item. Eu vou criar uma migration junto, certo? Então, ele criou o meu model e a minha migration, certo? Então, foi essa aqui. Então, vamos lá. A gente criar uma order items, a gente vai ter que ter obrigatoriamente um order ID. Isso é óbvio, né? Então, de qual ordem aqueles produtos pertencem. A gente vai ter os produtos, né? Então, toda ordem item tem vários produtos, beleza? A gente vai ter a quantidade do produto, certo? A gente vai ter o preço, só que aqui não é o preço, aqui é o subtotal. O preço vai ser do produto, então aqui eu vou colocar como subtotal, ou seja, o subtotal daquele produto. Então o cara pode escolher 5, sei lá, 5 bolo. Cada bolo custa R$10, certo? Então, subtotal só daquele bolo ali é 50, certo? Aí, somando com os outros produtos, vai dar o total que a gente colocou aqui, beleza? Então, cada um desses daqui vai ter o seu próprio subtotal. Show? E é isso. A gente vai deixar o subtotal aí. Basicamente isso. Eu vou ter para que pedido, né, esses itens pertencem. Eu vou ter qual item, né, qual produto que o cliente escolheu, a quantidade que ele escolheu e o subtotal. Beleza? Basicamente é isso. Então, aqui ele já até importou aqui, né, que a gente criou. A gente vai vir aqui em ordem item agora, certo? E vamos fazer aqui o famoso field label. Então, eu vou ter ordem item, produto ID, quantidade e subtotal, beleza? E aqui eu vou fazer o do ordem, certo? Nada, nem precisa desse ordem aqui. Eu preciso só do produto. Então, product function. Então, eu vou colocar aqui uma função chamada product, certo? Ele vai ter um belongs to na model product, referenciando o product ID. Product undefined. Eu botei minúsculo, então tem que ser maiúsculo. Não foi product que eu coloquei? Cara, a gente nem criou a resource de product. Então vamos lá. Eu fiz ao contrário, perdão. Primeiro a gente era para ter criado a resource de product. Mas isso não é um problema. Então vamos criar, certo? Eu vou deixar comentado isso aqui. Então vamos lá. A gente vai criar primeiro e elaborar toda a resource de product, certo? Eu fiz ao contrário, é para não ter primeiro criado o product, mas eu criei logo a ordem. Mas não tem problema, certo? Vamos lá criar a resource e a model de produtos, beleza? Então vamos lá. É para nós ter começado primeiro com o produto, né? Então, porque toda ordem teoricamente precisa de um produto, obviamente, né? Para poder, não pode fazer um pedido sem nada. Então vamos lá. Tem um menino do caralho ali gritando. Vamos lá. PA make model. PA make model. Qual o nome? Product. Certo? Eu vou criar a migration também junto. Show de bola. Eu não criei a migration. Ótimo. Certo? Eu não criei a migration. Não tem problema não. Então, PA make migration. Create product.
table. Beleza? Então eu criei aqui a migration. Então vamos lá. Então o produto vai ter um nome, né? Eu acho que o copy já vai saber. Uma descrição. Um preço, né? Um price, que é decimal. Eu vou colocar 8, 12. Pode ser 12. Não tem problema não. Estoque, não vou precisar de estoque. Eu vou precisar de um chamado, que vai ser images, que vai ser um array, né? Então vai ser images. Ou images não, desculpa. Aqui vai ser um... Como ele vai ser um array, ele vai salvar o caminho da imagem, então eu vou colocar um long text. Certo? E aqui eu vou chamar de images. Ou seja, as imagens do meu produto. Certo? A gente pode ter mais de uma imagem. Ok? Pronto. A tabela de produto basicamente é essa. Então a gente vem aqui no model e faz o fill label. Certo? A única diferença aqui é que a gente tem que fazer um cast, né? Ou seja, a gente tem que dizer que imagens é um array. Ou seja, ele vai salvar no banco de dados como um array. Certo? Um array de imagens. Então ele vai salvar ele não vai salvar a imagem, né? Ele vai salvar o caminho daquela imagem. Beleza? Então eu vou colocar public, ou desculpa, public não. Protected cast images array. Ou seja, eu estou dizendo que a imagem é um array. Beleza? Basicamente é isso. Basicamente a gente já fez tudo, né? Que era para fazer. Vou deixar aqui. Agora vai funcionar. Eu vou migrar, mas a gente vai fazer parte por parte. Eu já criei já aqui no começo, já que era para ser depois de criar o produto, mas não tem problema não. Criei já a ordem items. A gente vai por parte, beleza? Então vamos lá. Eu vou migrar tudo isso aqui. PA migrate. Vou migrar para o banco de dados. Deu um erro muito doido. Vamos ver. Create order table. Está dizendo que o foreign ID, address ID, referência ID foi no 1. Vamos ver aqui. Order foi no order table. Então vamos aqui no order table. Address ID. Deixa eu mudar isso aqui. Tá errado. Não é para ser assim, é para ser address desse jeito. Então, volta lá. Cola aqui. Apaga aqui. E coloca assim. Vou dar um PA migrate. Vai dar um erro. Já existe a tabela ordem, então vou dar um PA ou PA meio. Deixa eu ver aqui como é que dá um rollback aqui. Vamos dar um rollback em tudo. Então, Laravel rollback. Rollback método. Ver aqui. Deixa eu voltar aqui pro início. Dá um. Pesquisar aqui de novo. Rollback migration. Migrate rollback. Então, deixa eu colocar esse comando aqui para ver se está certo. PA migrate rollback. Tirar tudo isso aí. E eu vou dar um PA migrate de novo. Ainda está continuando o erro. Vamos ver aqui o que é que está acontecendo. PA migrate. Products. Product ID referência. Product ID on delete cascade. Order items table. Agora deu erro em outro canto. Vamos ver aqui. Order items table. Product ID. Qual é o erro aqui? Product ID. Alter items. Order items. Order items. Product ID. Foreign. Product ID. Reference. Product ID. É porque ainda não. Saquei. É porque ainda eu não. O Product ID eu criei depois, né? Então, teoricamente, não existe essa tabela Product ID lá dentro. Então, se eu voltar aqui, no Debiver, então, se eu atualizar isso aqui, não tem a tabela Product ID, né? Product. Então, ele não sabe como referenciar esse product aqui.
Então teoricamente eu teria que dar primeiro, fazer primeiro essa daqui e depois o outro. Então vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, opa, travou. Primeiro a gente vai ter que migrar a tabela, essa migrate de product, certo? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou dar um PA migrate menos path, se não me engano. Aí aqui eu passo o path da migration. Então eu vou passar aqui copy relative path, eu colo aqui. Vamos ver se ela migra. Então migrou só ela, certo? E agora eu vou migrar o resto. Então deu tudo certo, beleza? Então vamos lá, continuando. Então agora a gente tem todas as tabelas no nosso banco de dados. A gente vem aqui no DBeaver, atualizar. Então eu vou ter a orders, certo? Vou ter a minha tabela de produtos, minha tabela de ordem items. E é isso, beleza? Então agora a gente vai criar a resource de product, beleza? Então vamos lá, para a gente poder cadastrar o nosso produto, obviamente. Então a gente vai lá, pa make filament resource, nome da nossa resource. Então vamos colocar no mesmo nome da model, product, menos view, menos generate, certo? Então para ele gerar e para ele visualizar, certo? Show de bola. Então teoricamente agora a gente tem a nossa product resource. Eu vou deixar só a product aqui, cadê? Product, e vou remover tudo o resto para ficar limpo. Então se a gente fechar aqui, vai estar dentro de app filament, aí vai ter a pasta resource, como eu mostrei na última aula e aqui vai ter minha product resource, beleza? E aqui a gente vai trabalhar. Veja que ele já, com aquele comando generate, ele já criou os campos baseados na minha tabela e no meu módulo, certo? Então se eu voltar aqui, vou atualizar, vou ter a minha resource de produtos, beleza? Então vamos lá começar a mexer nessa resource. Então vamos lá. Beleza. Então eu vou ter o nome, só vamos formatar logo, né? Colocar aqui que não vai ser nome, vai ser uma label chamada nome. Não, nome, né? A gente já está dentro do produto, então eu vou tirar isso aqui, como no último vídeo, eu não gosto. Beleza? Text input. Aí então eu vou ter o nome, a minha descrição. Aqui é uma text area, certo? Aqui também ele vai ter um label de descrição. Eu vou tirar esse negócio de columns, por favor. A gente vai colocar na grid, certo? Então não aqui. Então eu vou colocar aqui um campo chamado preço do produto. Aqui no filament a gente tem um negócio chamado suffix. Eu sei o que vem antes do campo. Eu posso colocar um texto ou alguma coisa. Então eu vou colocar aqui um sufixo de real. Beleza? Então se a gente voltar aqui na nossa resource e atualizar, eu vou ter esse aqui, ó. Certo? Ele colocou os prefixos aqui. Eu vou tirar o prefixo e vou deixar só o sufixo. Beleza? Desculpa, não é sufixo, é prefixo mesmo. Ou seja, antes do campo. O sufixo é depois. Então, só pra ficar bonitinho aqui, formatadinho. Beleza? Então vamos lá. Tem o preço e tal. Eu vou ter as imagens. Aqui nas imagens, a gente vai fazer um negocinho aqui, certo? O que seria? A gente tem que dizer que a imagem não é um text array, né? A imagem ele é um tipo, se a gente vem aqui no filament, a gente vai ter um tipo image, se eu não me engano. File upload, tá aqui, ó. Então vai ser um file upload, ou seja, eu vou fazer upload de imagens para o meu sistema. Então eu vou formatar aqui, certo? Se a gente voltar aqui no MyCakes, aqui na parte de aqui, ó, cadastro de imagem, né? Então basicamente são o mesmo campo, ó. Então eu vou ter o nome do produto, a descrição do produto, o preço e aqui, pelo que eu entendi, tem que ter no mínimo 3 imagens, certo? Então a gente vai fazer isso aqui, a gente vai tirar esse carinha, a gente vai deixar ele required. Eu vou dizer que o label é imagem, que ele vai aceitar o upload só de imagem, certo? Para onde é que eu tenho
que upar essa imagem, Rodrigo? Eu posso escolher. Então tem um campo chamado disk, né? Qual o disco que eu quero upar, né? Aí tem vários, né? Aqui padrão do Flutter não, desculpa, do Laravel, né? Tem um AWS, pode configurar, enfim. Eu vou deixar no público mesmo, disco público. A gente pode configurar também um carinha que é o diretório, né? Um director. Ou seja, o nome do diretório, então eu posso botar product images, ou seja, a pasta que vai ser criada e todas as imagens vai estar aí dentro, certo? Eu posso até é, resource e tal. Vamos deixar product image mesmo, por enquanto. Beleza? Eu ia criar uma para cada produto, né? Mas pode deixar tudo junto por enquanto. Beleza? Então, como é 3, ele tem que ser do tipo múltiplo, ou seja, ele pode aceitar múltiplos envios de imagem. Então vamos colocar o tipo múltiplo. Vamos ver como é que tá ficando. Show de bola. Então aqui, né? Eu tenho o campo imagem, que ele é um file upload. Beleza? A única, por último, a gente vai colocar aqui um negócio chamado minfiles. Ou seja, tem que ter no mínimo 3 imagens. 13 não, Maria, cadastrar 3 imagens. Beleza? Eu falei que tinha um negócio que eu tinha que mostrar pra vocês como traduzir. É um negocinho chamado Model Label, se eu não me engano. Deixa eu. Ou seja, pra gente traduzir a resource do filme. Então é Model Label. Customizando o Model Label, se eu não me engano. Então eu vou ter Model Label cliente. E eu tenho no plural. Então eu vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. Em vez de cliente, né? Obviamente vai ser produto. Né? Então, se eu botar aqui, ó, no meu sistema, vai ter criar product. Agora, criar produto. Beleza? E aqui eu vou colocar mesmo lá, só que eu vou ter no plural. Certo? E aqui eu vou colocar produtos. Certo? Vamos fazer a mesma coisa para os demais listos logo, só para deixar logo configurado. Então eu vou copiar esse aqui, eu vou vir aqui na resource de user, que vai ser o usuário, certo? Vou copiar esse aqui, que vai ser usuários, ou seja, vários usuários, beleza? Só para deixar bonitinho. Então se eu voltar aqui, a gente vai ter usuários, beleza? Produtos, usuários, agora bonitinho, traduzidozinho, certo? Então vamos lá. Vamos cadastrar nosso produto. Pode ser um bolo Red Velvet. Eu vou criar uma descrição aqui. Red Velvet descrição. Vou deixar uma descrição. Pode ser esse aqui. Colo. O preço eu vou colocar 12,50. O padrão. Se eu não me engano, eu deixei aqui já umas imagens. Então, tem 3 imagens aqui. Vou deixar elas. Vou upar elas. Certo? Eu vou mostrar aqui o negócio lá do Mi 3 aqui, ó, pra vocês verem. Se eu tentar cadastrar só 2 imagens, aí vai dar um erro. Images Field precisa do mínimo 3 itens. Ah, Rodrigo, eu não queria que, como meu sistema para uma empresa, né, aqui do Brasil, tem que ser em inglês. Como é que eu poderia traduzir esse erro? Simples, se eu não me engano, tem um carinha chamado validate message. Validate message, se eu não me engano. Não é validate, é validation messages. Isso, garoto. E aqui ele recebe um array, porque ele pode validar várias imagens. Então eu boto simplesmente o mesmo campo, né? Me faz, selecione pelo menos 3 imagens. Vamos ver aqui. Vou atualizar isso aqui. Vou criar a mesma coisa, Red Velvet. Vou colocar aquele texto, 12,50. Se eu colocar só 2 imagens aqui, ó. Cadê o Red Velvet aqui, ó? Certo? Ele não vai aceitar. Vamos ver. Criar. Ainda está em inglês, então não é essa validação. Vou deixar só min. Vamos ver.
selecione pelo menos 3 imagens, certo? A gente vai colocar logo outra aqui, ó, que vai ser a required, né? Required. E aqui eu vou dizer que o campo de imagens é obrigatório. Campo de imagens é obrigatório. Beleza? Então, se eu não passar nada aqui, tentar criar, o campo de imagens é obrigatório. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui as imagens. Então, vou aqui em cima, vou selecionar aqui as imagens. Vou abrir. Beleza? 250 Red Velvet. Vou criar aqui o meu produto. Show de bola. Então a gente tem aqui a nossa resource de produto já foi feita, certo? Então tem a descrição, tem o preço desse produto, né, que é um decimal, e tem as imagens. Aqui as imagens que eu não consigo fazer nada nela no campo de visualizador. Se eu quiser abrir essa imagem ou baixar essa imagem, como é que a gente faz? Aqui no Filament a gente consegue fazer isso, certo? Então aqui no Filament, antes da validação, eu vou colocar um negócio chamado down. Se eu não me engano mudou, é downloadable, aqui ó, esse carinha aqui mesmo, certo? Então colocando isso eu vou ter a opção de baixar essa imagem, ó. Então habilitou para mim esse botãozinho aqui em cima da imagem, que eu consigo baixar essa imagem, certo? E eu tenho outro campo chamado openable, né, que eu consigo abrir essa imagem em uma tela maior. Então eu tenho aqui, ó, então clicando aqui eu consigo visualizar a imagem. Show de bola? Então basicamente é isso, eu acho que não tem muita coisa pra gente fazer. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó, a gente vai só configurar aqui logo a parte da table, certo? Pra ficar bonitinho. Então, descendo aqui, eu vou remover isso aqui. Ele colocou tudo como um text column, né? Como se fosse uma tabela. Então, eu vou ter o nome, que não vai ser nome, vai ser... Ou não vai ser name, né? O label dele. Vai ser preço. E aqui eu vou colocar um negócio chamado image column, se eu não me engano. Image columns, pode ser assim. Vou tirar só esse toggle. Muito bem. Então aqui importar image, não é image column, certo? Imagens, thumbnail, vamos ver como é que fica. Thumbnail, então não existe aqui, só existe lá no formulário esse thumbnail, então a gente tira. Beleza? Então tá aqui as nossas imagens. Então basicamente é isso, não tem muito o que fazer. Então eu tenho a descrição é muito grande, então não vale nem a pena colocar. A gente pode colocar e limitar, né? Então eu vou colocar aqui depois do preço, ou depois das imagens. Depois do preço aqui, eu vou colocar um text column, description, certo? Não faz sentido, pode ser não faz sentido ser sorteio, né? A gente sortear por um texto tão grande. Aqui, em vez de ser sorteio, vou colocar um negócio chamado limit, ou seja, a quantidade de caracteres máximo que ele pode exigir. Porque se eu não colocar esse limite, né, deixa eu colocar a vírgula aqui, né? Só que eu vou comentar isso aqui e vou colocar a vírgula aqui. Se eu não colocar, ó, tipo, e vir aqui na tabela, vai ficar muito extenso, né? Até as imagens. Então é bom a gente limitar isso. Então tira aqui. Tira aqui. Então aqui eu estou limitando a 50 caracteres para ficar mais bonitinho, certo? Então aqui ele colocou o negócio de dólar, money, então aqui eu colocar BRL. Então para ficar no padrão brasileiro. Pronto, 12,50. Show de bola. Então essa foi a nossa resource de pedido. Então pronto. Agora a gente pode partir para a resource de ordem, né? Desculpa, aqui foi a nossa resource de produto. Então agora a gente vai partir para a nossa resource de ordem, né? Ou seja, a gente vai criar a nossa ordem, nosso pedido, já que a gente agora tem os produtos, certo? Então vamos lá. A de pedido vai ser um pouco maior. Então vamos lá. Primeiro a gente vai ter que criar a resource, né? Lembrando que quem vai ter a resource é a model order. A model order items
vai ser como se fosse a gente fez lá no usuário com o endereço. Então vai ser os itens da ordem vai ser um repeater, certo? Que a gente vai ter dentro da resource de ordem. Então vamos lá. Eu vou criar um PakeMake, filament resource, certo? Chamada ordem, -view, -generate. Né? Então aqui está dizendo que não consegue gerar um campo, um formulário quando tem o tipo enum. Isso tem problema, a gente cria na mão, certo? Não existe problema nenhum nisso. Então vamos lá, vai ser mais longo, mas tem problema não. Então ele não criou o formulário, porque como eu disse, ele não consegue, certo? Então deixa eu só configurar logo isso aqui. Vou colocar isso aqui. Então aqui vai ser pedido e pedidos, certo? Então vamos voltar aqui no... Então agora eu tenho um resource de pedidos, beleza? Criar pedido, não vai ter nada porque nosso formulário está em branco, certo? Então vamos criar ele agora. Então vamos lá. Ele não criou nosso formulário, mas não tem problema não. Então deixa eu abrir aqui a ordem, o nosso model, para a gente seguir pelo model. Então a gente tem que selecionar, no caso o cara, quando for um pedido via administrador, ele tem que selecionar qual é o cliente dele. Lembrando que nosso cliente, nossos usuários admin é o mesmo model. Então a gente só pode puxar nessa ordem de pedido quem for o cliente, quem for o tipo customer, né? Então lembrando, no último vídeo a gente fez o usuário, né? A gente colocou user, deixa eu colocar aqui na table. A gente colocou na migration, a gente colocou um tipo no meu usuário. Então ou ele pode ser do tipo admin ou ele pode ser do tipo cliente, customer, né? Então tudo que for referenciado a pedido, a gente sempre tem que trazer só dados do tipo customer, né? Do usuário do tipo customer, certo? Porque o administrador vai ser o único que vai entrar na nossa página de administrador. Falando nisso, né? Então eu disse que a gente ia bloquear isso, se eu não me engano eu não bloqueei, né? Deixa eu ver aqui. Então vamos bloquear logo. Né? Então, se eu não me engano é dentro de config, não, dentro de config não, é dentro de, eu esqueci, providers e filament aqui. Então a gente não bloqueou, vamos bloquear agora o nosso painel só para quem é do tipo admin, certo? Então vamos lá. Ó, vamos ver aqui na documentação como é que faz essa parada. Né? Se eu não me engano é um negócio chamado can access, aqui ó, não, can access can access panel user, acho que é isso aqui. Não, deixa ele carregar aí. Não é nosso provider, certo? É nosso próprio user. Então a gente vai ter que ir aqui no nosso user, já está aberto aqui. A gente tem que fazer o que? A gente tem que implementar isso aqui. Então copio aqui. Então ele estende authenticable e implementa o filament user. Eu importo. Então ele está dizendo aqui que ele precisa obrigatoriamente ter essa função. Então eu vou copiar aqui essa função, certo? Vou colocar aqui depois disso aqui, certo? Como a gente eu vou já fazer outra coisa aqui também, certo? Que de tipo filament. Como a gente já está fazendo muito código, eu gosto de ter os meus códigos formatados. Eu vou deixar para o próximo vídeo, aí o próximo vídeo já começa. A gente vai instalar uma ferramenta chamada Pint, só quebrando aqui um pouco essa questão do acesso. A gente tem uma ferramenta chamada Laravel Pint, que é um formatador, né? Está dizendo Code Style Fix, certo? Então ele formata o nosso código, certo? Ou seja, baseado em um arquivo que a gente pode ter um arquivo. Dentro desse arquivo tem a minha regra. Eu quero que todos os arrays sejam alinhados, ou que todo array seja assim e não assim, do tipo assim, certo? Eu preciso que ele seja minimal assim, ó, beleza? Então na próxima aula a gente começa começa com ele instalando ele, beleza? Então vamos voltar aqui. Então eu preciso ter essa função. Então vamos lá, aqui está dizendo aqui, só aceita quando o e-mail for do e-mail específico. A gente não quer isso. Então eu vou simplesmente dizer assim: como eu estou dentro da minha resource
o Copilot já até fez para mim, né? Então, como eu estou dentro do meu modo de usuário, eu posso usar o this, ou seja, eu quero que quando o meu type, eu só quero só pode acessar o admin o usuário que tiver o tipo admin, certo? Então, como é que a gente testa isso, né? Como é que a gente testa isso? Então, vamos testar isso aqui. Se a gente voltar aqui em usuários, esse Joy2, certo? Ele é um cliente. Então, vamos testar logando com ele. Então, eu vou logar aqui, deslogar. Então, eu vou logar com o Joy2. Então, joy@gmail. Eu vou colocar a senha dele aqui, que é uma senha padrão que eu coloco. Ó. E eu estou colocando a senha correta, certo? Ó, essas credenciais não correspondem. Não deixa logar se o cara não for do tipo admin, certo? Eu estou colocando a senha correta. Ó. É essa senha que eu coloco. Beleza? Agora eu vou logar com o tipo admin, que é a mesma senha, né? Eu não vou nem mudar. E ele logou, beleza? Então, na última aula a gente disse que ia bloquear, então a gente bloqueia sim. Só pode logar no meu administrador se o nosso usuário for do tipo admin, beleza? Então, beleza. Voltando aqui nossa Resource, né? Que era o que era pra gente ter feito. Então vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai olhar aqui a nossa user. Desculpa, nossa user não, nossa ordem. Certo? Então primeiro precisa selecionar um cliente, né? Então como eu disse, só podemos selecionar no pedido os clientes do tipo, os usuários do tipo cliente. Então, né, se eu voltar aqui em ordem, eu vou ter esse cara aqui, essa relação user. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui. Então, como ele pode selecionar, então tipo select, né, obviamente. Então ele vai selecionar aqui um cliente. Então eu vou colocar aqui make use ID. Ó. Se eu colocar assim, já funciona, porque ele vai pegar na relação use o nome do usuário. Então, mas a gente não quer assim. Se eu voltar aqui em pedido e criar, ó, mas ele está trazendo o usuário admin, que é do tipo admin. A gente não quer isso. A gente só quer que ele traga os usuários do tipo custom, certo? Então, como é que a gente trava isso? Em vez de colocar a relação direta assim, a gente vai colocar o options do select, certo? Então, todo select tem um options, certo? Então, vou colocar aqui, vou apagar. Então, o que, é que a gente vai fazer? Calma aí, ele tá faltando um carinho aqui. Ele diz que ele precisa retornar um array, né? Então, para me retornar um array, simplesmente eu vou fazer direto, não vou usar a nossa relação nesse momento. Então, eu vou pegar aqui o meu user e vou fazer um where, ou seja, só vou trazer usuário, né? Basicamente isso aí que ele fez, que o Copilot fez, né? Eu só não vou usar o toArray, porque senão ele vai retornar um array e não vai retornar um nosso model, uma lista de módulos, certo? User, eu preciso importar o user. Então, ele só vai trazer, quando for, não vai ser tipo user, vai ser custom. Então ele vai trazer os usuários nesse select só quando o usuário for do tipo custom. Então vamos testar lá, certo? Acho que nem precisa desse get aqui, já vai trazer tudo. E o plug vai, né, colocar o nome e setar o ID para esse nome. Então quando a gente selecionar, por exemplo, Joey, ele não vai salvar aqui dentro do meu campo Joey, ele vai salvar o ID dele. Voltando aqui, porra. Se a gente atualizar, né, obviamente. E agora ele só tem o Joey, certo? Porque é o único usuário que a gente tem do tipo custom, beleza? Então vamos lá. Depois disso, a gente vai ter um endereço, né? A mesma coisa, certo? Só que o endereço, a gente só vai, por exemplo, o endereço é o seguinte, eu vou deixar o address ID aqui. O endereço é o seguinte, eu tenho que trazer os endereços do meu cliente que ele selecionou. Então eu não posso trazer todos os endereços que não estão cadastrados na tabela de address. Eu tenho que trazer os endereços específicos desse usuário aqui que ele, né, deixa eu atualizar aqui, desse usuário aqui que ele selecionou. Então eu só posso trazer, quando ele selecionar Joy2 aqui, ele tem que trazer só os endereços dele, beleza? Se ele não selecionado, isso aqui tem que ficar em branco. Então como é que a gente vai fazer isso? Novamente, isso é
isso é um select, certo? Então a gente vai fazer um negocinho aqui. Então vamos lá. Esse select vai ser endereço, beleza? Dentro de options aqui, em vez de trazer, a gente vai fazer uma função aqui dentro, ou seja, uma function. Agora a gente vai começar a mexer nas coisas do filament mesmo, certo? Então eu posso trazer uma função, né? A única coisa que o options pede é que tu retorne um array para ele, seja um array vazio ou um array de algo, certo? Só pede isso. Então vamos lá. O filament tem uma funçãozinha dele chamada get, ou seja, eu consigo pegar o dado de qualquer formulário de qualquer campo do meu formulário, da minha tabela, do meu campo aqui de forma, da minha função de forma. Então, com esse get eu posso pegar o meu use ID, certo? Ou qualquer outro campo. Então, eu coloco o get aqui, certo? Essa função vai referenciar o meu get, beleza? Deixa eu formatar aqui para ficar mais bonitinho. Então, vamos lá. Ele vai pegar um find, request user, não é isso que eu quero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é validar aqui, ó. Se não tiver nada dentro de get, se não tiver nada dentro de get, né, então é assim que a gente pega. Eu quero pegar esse campo aqui, como é que eu pego? Usando o get, coloco ele entre parênteses e coloco. Se não tiver nada lá dentro, ele vai simplesmente retornar um array vazio, né, como eu disse. Se ele não selecionar ninguém, isso aqui tem que estar vazio, exatamente desse jeito aqui, certo? Agora quando eu selecionar, ele tem que trazer os endereços do meu cliente, que não é usuário, né? Aqui é cliente, certo? Botou o usuário ali, mas aqui é cliente. Do meu cliente. Do meu cliente que eu estou selecionado para criar aquele pedido manualmente. Então vamos lá. Então já validei, se tiver em branco. Então o que é que ele vai fazer? Eu vou criar uma variável aqui chamada customer. Ele vai pegar o cliente, ó, find, beleza? Então ele vai dar um find nesse usuário que eu selecionar, vai salvar dentro dessa variável e vai acessar. Ele vai fazer o que? Ele vai pegar o cliente que está dentro dessa variável user, que está dentro dessa variável custom, e vai acessar a relação dele. Qual é a relação dele? Se a gente abrir aqui, user, ele tem uma relação do tipo address. Ou seja, se eu acessar essa relação, eu consigo trazer todos os endereços daquele usuário específico. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Então ele vai retornar, ele vai pegar o custom e vai retornar todos os endereços, né, daquele cliente. E aí eu vou formatar pelo street, ou seja, o nome da rua, certo? Então se eu vir aqui em address, eu vou ter o nome da rua, street. Então eu pego aqui e colo aqui, beleza? Vamos ver se vai dar certo. Atualizar. Ó, não selecionei ninguém, não tem nada. Agora se eu selecionar Joey Doi, não aconteceu nada, porque eu não retornei. Ou retornei. É para ter retornado. Por que não deu certo? Vamos ver. Ele quer. Deixa eu colocar esse carinha aqui como reativo, certo? Deixa eu colar aqui. O pluck. Tá dizendo que o pluck. Certo. Então vamos fazer de uma forma diferente. Tá dizendo que eu não posso usar o pluck aqui. Então primeiro eu vou salvar. Vou fazer mais ao contrário. Eu vou salvar esse cara aqui, certo? Então eu não consigo acessar a minha. Não consigo acessar meu. Deixa eu acessar aqui direto aqui. Testar. Se eu selecionar o carinha aqui, ele tem coisa? Ah, e não tem nenhum endereço, é por isso, né? Ah, meu Deus. Cara, não tem nem endereço, então eu vou botar rua Porfírio de Araújo 88, sei lá, centro.
cidade SGA, qualquer coisa que não serve. E cadastra esse cara. Agora sim ele tem um endereço. Então se eu voltar aqui no meu pedido, selecionar esse cara, ainda assim não está funcionando, certo? Deixa eu voltar aqui. Vamos ver porque que não está funcionando. Ele não consegue acessar o plug. Então, tem muito o que fazer. Então eu vou fazer da forma tradicional, sem usar o nosso coisa, sem usar a nossa relação. Então eu vou lá na tabela de address, basicamente é isso aqui, certo? Aqui tá dando erro, não é esse cara aqui, é esse cara aqui, certo? Deixa eu voltar aqui, esse carinha aqui. Então ele vai fazer, eu estou fazendo da forma tradicional, então eu estou indo lá na minha moda, eu estou fazendo uma verificação pelo ID do usuário, pelo user ID, certo? Que eu peguei aqui em cima e estou retornando ele. Então basicamente aqui, em vez de retornar esse customer, eu retorno address, certo? Essa variável, um plug. Agora teoricamente é para funcionar o plug, né? Se não funcionar, aí nós temos que ver mais com calma porque que não deu certo. Então vamos lá, vou atualizar aqui não. Agora foi. Não sei por que não consegue usar o plug na relação. Depois eu vou dar uma olhadinha nisso. Mas, se eu selecionar o Joy2, agora ele mostra o endereço dele. Se eu não selecionar nada, ele não mostra nada. Então eu vou cadastrar outro endereço aqui nesse carinha aqui, só pra gente ter dois endereços. Então eu vou botar aqui ruas, sei lá, em cima, número esse, bairro, sei lá, Baixota, e aqui cidade SGA, tá aqui Fortaleza, serve qualquer coisa. Então salvei esse cara, eu vou aqui no pedidos novamente, criar pedido. Agora eu vou ter os dois endereços dele. Show de bola? Então vamos lá, continuando. Agora a gente vai fazer o status, a gente pode fazer o status, né? Então tem o status aqui. Eu vou fazer o status antes desse cara aqui, porque ele é maior. Então o status novamente é um select, então porque ele precisa selecionar o status, só que lembrando que por padrão todo pedido é novo, então make status, vou colocar aqui status, certo? Então vamos lá. Então vou ter meu status, não tem nada, né? Então eu vou colocar minhas opções aqui dentro do status, beleza? Options, certo? Ele colocou aqui pra mim. Então vamos aqui no meu order. Opa. No caso na minha migration de order, né? Order table. Então eu vou ter novo. Então deixa eu colocar aqui de lado só pra mim. Deixa eu fechar isso aqui. E no meu resource vou ter. Só que antes disso aqui eu vou ter um new. Então novo pendente processing completed. Só que não é completed, é shipped. Então shipped é enviado, né? Vou ter o delivery, que é um entregue, e o cancelado, né? Então pendente, processando, enviado, entregue e o cancelado. E por default, eu coloco aqui que só colocar um label logo aqui, status, e o default dele vai ser pix. Default, ou pix não, desculpa, new. Beleza? Então por default ele é do tipo new. Aí se eu voltar aqui, então por default ele já vai ser novo aqui, ó, certo? Selecionado novo, beleza? Porque todo pedido é um novo pedido,
certo? Então vamos lá. Então, aproveitando isso aqui, eu vou copiar isso aqui, vou colar, certo? E aqui simplesmente eu vou colocar, eu vou apagar isso aqui para ver se ele completa para mim. Tem que ser inteligente. Aqui vai ser o payment method. Então, deixa eu ver se o copilot completa aqui para mim. Show de bola. Completou até demais. Aqui. Formatar aqui para ficar bonitinho. Então eu vou ter credit card, cartão de crédito. Eu vou só passar esse carinha aqui pra cima. Esse carinha aqui pra ficar mais bonitinho. E é isso. E pro método de pagamento e pro padrão é Pix. Então o copilot salvando mais uma vez. Vamos salvar aqui. Então eu tenho o Pix. Pro padrão é Pix, né? Dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Então agora a gente vai começar a brincadeira, certo? Nos vídeos passados que eu fiz, naquela playlist passada, se eu não me engano eu deixei passar o total, né? O total price, né? Porque na época eu não tinha pensado como fazer, né? Tem como fazer, certo? Só que a gente vai usar meio que uma gambiarrinha, uma gambetinha, nada demais, certo? Só pra gente poder calcular os produtos do nosso, pra gente poder pegar, porque como são um repeat, ou seja, são vários produtos, então eu posso adicionar vários produtos no meu pedido. Cada produto, é, produto, né, no meu order items, vai ter o seu subtotal. Então o total é a soma de todos os subtotal daquele repeat. E pode ser vários, né? Então posso adicionar 5 pedidos, 5 produtos, 2 produtos, 1 produto. Então vou só deixar aqui por enquanto. Vou deixar aqui por enquanto ele aqui. Então vou colocar um text input aqui, certo? Deixa que tá aqui. A única coisa que eu vou deixar nele é porque eu não vou mexer no total manualmente, né? Isso vai ser calculado. Então eu vou deixar aqui ele como read only. Ou seja, ele simplesmente é um campo de leitura. Ninguém consegue mexer nele. Não posso simplesmente cadastrar nada nele. Beleza? Então o preço total. Deixa ele aí, por enquanto. Certo? Então pronto. Beleza? Antes de fazer todo o cálculo, a gente primeiro tem que fazer o nosso repeater. Né? Esse é o nosso repeater de produtos. Então, como é que a gente faz isso, Rodrigo? Nosso repeaterzinho de produtos. É simples, a mesma coisa que a gente fez com o endereço, beleza? Então, a mesma coisa que a gente fez com o endereço, eu vou colocar isso dentro de um negócio para a gente formatar ele bonitinho. Então aqui eu vou colocar ele dentro de um field set. Field set. Input. Então eu vou colocar o nome dele de make, né? No mail não. Dados do pedido. E aqui ele vai receber um esquema. Ele recebe sempre um array, né, de itens. E eu posso colocar esse cara aqui dentro. Então se eu voltar aqui, ó, dados do pedido, certo? E aqui eu vou colocar do mesmo jeito que eu fiz no produto ou no endereço, eu vou colocar o meu section, certo? Então eu vou colocar uma seção. Itens do pedido, pode ser, do jeito que o copilot colocou aí. A única coisa que eu vou tirar é isso aqui, que não faz sentido, né? Eu vou criar na mão. Na verdade, eu vou criar na mão, né? Vai ser um repeater. Então eu vou colocar aqui o repeater. Então qual a minha relação, né? Então o repeater tem que ter o nome da relação que ele vai herdar. Então se a gente vir aqui em order items, no caso, order item, o nome da nossa relação é desculpa, order. O nome da nossa redação é items. Então esse item referencia esses itens aqui, certo? Então o nome da nossa relação é items. Então voltando aqui, eu coloco o nome do repeater como items, né? Desculpa, usa não, order items, certo? Então coloco aqui, bonitinho. A única coisa que eu vou colocar aqui que ele vai ser um relationship, né? Ou seja, para ele relacionar com o campo de
Não precisa, como eu já disse, um deles colocar isso aqui, ele já vai relacionar automaticamente. E aqui eu vou colocar meu esquema que vai ser o meu formulário. Basicamente é isso, deixa ele fazer aqui, subtotal, quantidade, eu deixo assim, pode ser. Em vez de retornar isso aqui, eu posso retornar, em vez de retornar isso aqui, mais simples, eu retorno a query aqui mesmo. Então, product query, certo? Pode ser plug name ID, sem problema não. Então, se eu voltar aqui e atualizar, então, show de bola, né? A única coisa, por enquanto pode ser, porque eu estou usando tela quebrada, para ficar mais visível para vocês, né? Porque se eu for usar isso aqui, assim, vai ficar meio estranho. Então, deixa assim por enquanto, porque fica o código e o negócio aqui, tá? Então só tem um produto por enquanto, eu vou cadastrar logo outro aqui. Então aqui pode ser o pudim. Tá aqui o pudim, descrição. Pegou? Texto qualquer. Sei lá, mini pudim da avó. Pode ser esse aqui mesmo, tanto faz. É só pra ter uma descrição real. Quando a gente é no front-end. Eu vou botar que o pudim vai ser 5 e as imagens do pudim. Então, se eu não me engano, eu já deixei aqui algumas imagens aqui. Então, eu vou deixar 2 e 3. Sim. Beleza? Na verdade, eu vou botar ao contrário. Eu vou botar aquela primeira imagem primeiro. A gente vai usar a primeira imagem no front-end. Então, vou usar a imagem mais legalzinha, né? Que no caso é essa. Que é a segunda, que é a terceira. Beleza? Criar. Então eu crio um novo pedido. Então se eu vier aqui, criar pedido, se eu voltar aqui, ele vai ter o pudim aqui, certo? Então vamos lá. Vamos começar os nossos cálculos, vai ser começado agora. Então vamos lá. Vamos focar literalmente aqui no nosso. Aqui em vez de itens eu vou colocar repeat a chamada produto. Não, aqui tem que ser itens. O label dele é itens do pedido, exatamente. Pode ser assim, certo? Só para ficar mais bonitinho, né? Para ficar mais bonitinho. Então itens do pedido, já tem aqui itens do pedido, né? Vai ser produto mesmo. Item do produto, cada item desse é um produto. Então produto. Beleza? Produto 1, produto tal. Então vamos lá. Vamos lá. Então o que é que vai acontecer aqui? Quando eu selecionar esse produto, né, automaticamente eu tenho que pegar o valor dele para eu poder calcular. Então aqui, por exemplo, se eu colocar 1, 2, então eu tenho que calcular duas vezes o preço desse produto e setar nesse campo aqui, certo? Ele já até colocou o campo aqui como region, que é ótimo, certo? Então vou deixar só um carinha aqui chamado default. Default value não, né? Então vai ser só default, certo? Default 0, ou seja, para ele começar com 0. Beleza? Eu não consigo digitar porque ele vai ser calculado a partir da quantidade. A quantidade também, eu vou colocar ele como default 0. Beleza? Então sempre vai ter 0 de quantidade. Esse cara aqui eu posso mexer, obviamente. Então vamos. O que é que a gente vai fazer? Certo? Então, no filament a gente tem um carinha. Tem que ser no mínimo 1, isso é óbvio, né? Então, para fazer um pedido tem que ser no mínimo um item, né? Não pode fazer um pedido com item 0. No filament a gente tem um carinha chamado estado, certo? A gente já usou esse cara lá no nosso endereço, certo? Nosso endereço a gente usou o estado, quando o estado atualiza. E no usuário também, certo? Então, a gente tem uma função chamada... A gente pode mexer no estado, ou seja, no valor que está dentro desse input aqui,
antes ou depois do estado atualizar, certo? E aqui a gente vai mexer depois que o estado atualizar, ou seja, depois que eu mexer, ou seja, se eu colocar 2, eu quero fazer algo depois que ele clicar e aumentar a quantidade, certo? Então eu vou colocar uma função chamada after state update, ou seja, depois que o estado atualizar, update, certo? After state update, ou seja, depois que o estado atualizar, after state update, tá certo? Tá, certo? Eu vou criar uma função aqui dentro, obviamente, uma função. Novamente, eu já apresentei para vocês o carinha aqui, que é o nosso get, né? Ele consegue pegar os valores dos campos. E fora o get, a gente tem um cara chamado set, que ele pode setar um valor no campo. Então eu vou pegar o estado desse campo, que é o state, né? Ou seja, qual o valor que tá dentro desse campo. Eu vou pegar qual produto, então eu vou usar o get para pegar qual produto que está selecionado. Então qual produto que está aqui, que ele selecionou. E eu vou usar o set, certo? Então o set aqui eu preciso importar ele. Fiz multiforme, set. Para setar meu campo de subtotal com a função que a gente fez. Então ele teoricamente fez aqui para mim. Não, tá errado aqui. Product price, state, quantity. Não. Aqui tá até certo, né? Então ele vai. Na verdade não tá certo, não. Tá certo e não tá certo, né? Porque aqui tá pegando. Então eu vou tirar isso aqui. Eu vou só setar aqui direto o campo, então sem mais delongas. Eu vou setar aqui campo que eu quero setar. Eu quero setar o campo subtotal. Com o que? Vou tirar isso aqui. Então eu vou setar o campo com a seguinte coisa. É exatamente isso aqui que esse carinha fez. Então eu vou setar. Ele vai pegar a minha quantidade, que é o meu state, não precisa disso. Meu state é a minha própria quantidade. E multiplicar pelo preço do produto que ele selecionou lá em cima. Basicamente é isso que ele vai fazer, certo? Ele vai setar o subtotal, que no caso é esse campo aqui, certo? Usando a quantidade que ele selecionou vezes o preço do produto que ele selecionou aqui em cima. Por isso que eu usei o get. E aqui o set eu estou usando para setar. E o state é o estado atual, ou seja, o valor que está dentro do meu campo, seja 1, 2, 3, 4. Então vamos testar esse bagulho aqui. Está dizendo que o text input min não existe. Então é min value. Vamos ver se min value funciona. Então o preço mínimo tem que ser 1. Então se eu tentar criar, eu preciso selecionar ali. Mas vamos testar aqui. Eu sei que o pudim vale 5. Então se eu colocar um aqui, ele não atualizou. Vamos ver por quê. Set o subtotal com o preço do produto. Certo? Porque aqui ele não. Subtotal tá certo. Stat vezes o product find get. Você vai procurar usando aquele ID o preço. Eu tenho que deixar esse cara aqui como reativo, ou seja, ele precisa ouvir alterações. Então vamos ver aqui. Eu sei que esse pudim é 5. Se eu colocar um aqui, teoricamente ele dá 5. Se eu botar 2, ele vai colocar 10. Então, teoricamente aqui a nossa função aqui está correta, certo? Então, recapitulando, ele toda vez que o estado atualizar, ou seja, que ele colocar 1, 2, 3, 4 é a quantidade, né, desse produto específico que ele selecionar, ele vai pegar essa quantidade, vai pegar qual é o produto e o preço dele e vai setar no campo usando a função set. Então ele vai setar o subtotal multiplicando a quantidade vezes o preço do produto que ele selecionou. Basicamente é isso que ele fez. E é basicamente isso que a gente vai fazer no nosso preço total, que é o que eu vou fazer agora. Só que o nosso preço total, como é que eu digo? Aqui pode ter vários produtos, né? Então ele seleciona o pudim e aqui ele pode selecionar o Red Velvet. Por exemplo, ele tem que selecionar 2 Red Velvet. Então nosso total é dinâmico, né? Então porque isso aqui é dinâmico, então eu posso selecionar outro produto aqui e assim sucessivamente. Então o nosso total é a soma de todos os subtotal,
certo? Então como é que a gente vai fazer isso? Se isso é dinâmico. A gente vai ter que fazer uma pequeníssima gambiarra, certo? No Filament a gente tem um campo chamado placeholder. Esse campo é usado basicamente só para mostrar um texto. Então se eu tenho um placeholder aqui, ó, por exemplo, deixa esse placeholder aí que ele colocou para o padrão, só para vocês entenderem, certo? Que ele formata uma data. Ele está dizendo que o read only, o placeholder não pode ser read only, certo? Vamos ver aqui. Data do pedido, né? Required. Não pode ser, ele não pode ser required, porque ele não é um campo de input. Ele só vai ser um campo de mostrar. Ou seja, ele só vai mostrar algo na tela, certo? O que está mostrando aqui não importa, certo? Para o formulário específico, certo? Ele só vai ser um campo de mostragem. Por isso que nele a gente vai fazer isso. A gente vai fazer o cálculo nele para a gente setar esse total price com a soma do subtotal dos nossos itens, certo? Então, a gente pode simplesmente colocar, porque se eu deixar o nome dele created@, ele vai literalmente botar esse nome aqui, ó. Então, só atualizar created@. Então, para a gente não ter nada visível, eu só vou colocar esse cara como um ponto, ou seja, eu não quero que ele apareça, eu só quero que ele sirva, ele tem um ponto aqui, ó, se eu atualizar. Eu só quero que ele sirva de um campo de suporte pra gente, certo? Pra gente poder fazer os nossos cálculos. Beleza? Então vamos lá. Tirar aqui. Então eu vou fazer um cara chamado. Dentro desse placeholder tem um cara. Deixa eu lembrar aqui. Não me lembro. Deixa eu abrir o Form Builder. Não lembro o nome do campo que ele tem. Deixa eu ver aqui. Placeholder, se eu não me engano. Placeholder. Na verdade é layout, né? Nem de coisa. Se eu não me engano, esse cara tem um campo chamado content, alguma coisa do tipo. Exatamente. Esse tá aqui, ó. Ele até mostra aqui. Esse campo content a gente pode fazer. Ele faz até um exemplo aqui de total, tá vendo? A gente pode fazer uma função dentro dele. Então a gente pode meio que tornar esse campo o nosso campo de suporte para fazer alguma função que a gente não consegue dentro de um campo do formulário. Até porque ele é só um campo de mostragem, certo? Ele não vai influenciar em nada no nosso formulário quando a gente cadastrar. Até porque não existe um campo na minha model com ponto, né? Não existe. Então a gente vai usar esse content, certo? Então eu vou colocar aqui content. Esse content aqui, ele vai receber uma função, beleza? E é isso. É isso. Essa função eu vou precisar do nosso queridíssimo get, como eu já coloquei aqui. Então, basicamente eu vou fazer isso aqui, só que vou fazer manualmente aqui. Então, get, eu vou precisar do get para pegar os itens e vou precisar do set também, certo? Eu vou tirar isso aqui e vamos fazer aqui o nosso cálculo. O que é que a gente vai fazer? Primeiro a gente precisa pegar todos os itens, certo? Que o cara criou. Como é que a gente pega isso? Ele já mostra aqui para mim, ó, certo? Então eu posso pegar usando get itens, até porque o nome do meu repeater se chama itens. Então eu posso pegar todos os itens que estão dentro desse repeater. Então eu posso fazer aqui um get itens, certo? Se existir, né? Ou seja, se existir, ele vai. Então eu vou só retornar aqui um texto. Então esse placeholder eu preciso retornar um texto. Return, né? Return. Isso aqui. Se eu botar teste e voltar aqui, ó, nosso sistema, ele retorna teste, certo? Nesse caso aqui eu quero que ele retorne vazio se nada acontecer. Se nada acontecer, ele retorna, se nada acontecer, ele retorna simplesmente vazio. Como assim, se nada acontecer? Você não selecionou nenhum produto ainda, certo? Então, se existir um produto, ou seja, get itens, ou seja, se existir um produto, ele vai fazer o seguinte: ele vai setar o nosso total, né? Basicamente é isso. Aqui dentro também do Filament a gente tem uma função chamada collect, certo? Ou seja, uma coleção. Essa coleção que é um campo de suporte do nosso repeater, certo? Ou seja, ele vai pegar todas as coleções de itens. E aqui eu vou ter outra propriedade chamada sum, que eu consigo somar
uma coleção. Então ele vai pegar todos os itens que estão aqui dentro, a coleção que está aqui dentro do repeater que o cara criou, e vai somar tudo o subtotal dele, todos esses campos chamados subtotal. Basicamente é isso. Não tem nem um erro, certo? Então eu vou retornar vazio, porque eu não quero mostrar nada nesse campo, eu só quero usar esse campo para me setar o total price dele. Então, se eu voltar aqui, ó, tá zero, porque agora se eu selecionar, por exemplo, Red Velvet, botar 1, ó, 12,50 aqui e 12,50 aqui, beleza? Agora é só selecionar outro produto, por exemplo, pudim. Se eu botar, né, um pudim é 5, então 2 é 10, então é para ficar 22,50 o total, né? Se eu colocar 2 aqui, ó, coloquei 2, né? Então aqui é 10, aqui é 12,50 e a soma deles é 22,50. Então basicamente o nossa função de suporte aqui tá correta, né? A única coisa que eu vou colocar aqui que se não tiver nada ele vai setar o total price como zero, né? Então é só para colocar zero lá no nosso total price e não ficar reclamando. Então se não tiver nada ele seta ele como zero. Basicamente é isso, certo? Basicamente é isso que a gente vai fazer, beleza? Então vamos criar aqui um pedido. Então de 82 sempre vai ser um novo pedido e sempre pode ser, sei lá, cartão de crédito. Eu vou querer na rua Porfírio de Araújo. Eu vou querer um bolo Red Velvet, certo? E 2 pudim, do jeito que eu fiz naquela hora. 2 pudim, beleza? Criar. Vamos ver se, ó, deu um erro. Não existe a coluna address ID. Address ID na coluna order. Calma aí. Então, order. Coloquei address. Só que é para ser address ID. É isso? Deixa eu ver se eu mexi na resource aqui. Order. Create order table. É exatamente isso. Então é address. Beleza? Então no formulário também vai dar errado. Então aqui no meu resource, em vez de address, é esse carinha aqui. Basicamente é isso. Então vamos lá. Atualizando. Dia 2 novo. Pode ser lá cartão de crédito. Meu endereço. Vou selecionar novamente o meu Red Velvet. Quantidade 1. Vou selecionar o meu pudim. Quantidade 2. Certo? 22,50. Criar. E nosso pedido está criado. Então aqui não está nada, né? A gente já corrigi isso. E está aqui o meu pedido. Então o meu pedido para o cliente de 82, o status dele e os pedidos dele. Para a gente só deixar mais bonitinho aqui, eu vou deixar meu repeat aqui com todos os campos na mesma linha, certo? Porque é meio que sem sentido deixar uma linha para cada campo, né? Porque são campos pequenos. Então aqui no meu repeater, aqui nele aqui, ó, certo? Depois desse carinha aqui, eu vou colocar columns 3. Ou seja, para ele ocupar 3 columns 3. Não. Columns 3. Então se eu atualizar aqui, ó, agora ficou mais legal, né? E na minha seção aqui, na minha seção, eu vou dizer que ele pode, sei lá, pegar columns. Deixa eu ver, primeiro eu vou ver aqui como é que tá, columns 3, como é que tá no full aqui, né? Tá. Columns 3, tá. Então aqui eu posso dizer que ele pode pegar tudo, então columns spam full. Basicamente é isso. Eu quero que ele pegue tudo, certo? E que ele divida em duas colunas. Columns 2. Ou seja, 2 repeater um do lado do outro. Certo? Beleza? Então, basicamente é isso. A gente vai só ajeitar aqui. Né? Nossa próxima aula vai ser uma aula só para... Como a gente já terminou o nosso, teoricamente, nosso admin, certo? Assim, as funções mais principais. A próxima aula a gente vai ser uma aula só para a gente
é deixar o nosso administrador bonito. Então eu vou configurar os ícones, eu vou configurar as tabelas, deixar as tabelas bonitas. Então, por exemplo, se eu vou criar aqui a tabela, aí vocês vão ver que ele vai ficar estranha, porque a gente vai ter itens em inglês. Então a gente não quer itens em inglês, né? Então ele já criou aqui pra mim. Eu não gosto disso, eu vou tirar. Certo? Então eu vou cortar isso aqui. Ele está usando da minha relação de order, né? Então order tem uma relação chamada user. Para mim não colocar o ID, né? Porque ele salva o ID do usuário. Eu uso da minha relação, o user.name, para pegar o nome do usuário. Então se eu atualizar aqui, ó, status new, tipo de pagamento e o preço total. E a data de criação. Próxima aula a gente vai atualizar isso aqui, certo? A gente vai deixar em português atualizado, então a gente vai traduzir. E a gente vai colocar esse campo aqui como badge, né? Ou seja, se for new, ele vai ser um campo verde, né? Se for cancelado, vermelho. Se for enviado, laranja. Enfim, a gente vai formatar isso aqui, vamos formatar os ícones e deixar tudo bonitinho, certo? Então, basicamente é isso. Eu consigo fazer o meu pedido agora, certo? Então é isso. Recapitulando. Essa aula foi muito longa, então deixa eu ver aqui. Ó. Tem 1h20 que eu estou falando aqui. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente fez nossa ordem de produto, certo? Então temos que ter o nosso produto para a gente poder usar no nosso pedido. Então cadastrei os produtos, a gente formatou, mostrei como, né? Se eu vim aqui no meu Product Results, mostrei como formatar nosso file upload e como validar as mensagens. Então, se você quer traduzir as suas validações, né, padrão do Filament que é em inglês para português, usa o validation message passando o nome da validação e o nome que tu quer e o texto que tu quer que seja mostrado quando essa validação não for respeitada, certo? A gente fez nossa resource de pedido, certo? Criamos pedido, fizemos toda a configuração aqui do endereço, então só pode trazer, primeiro, né, só trazer os usuários do tipo cliente, então todo pedido só pode aceitar o usuário do tipo cliente. Outra coisa que a gente fez, a gente blindou o nosso administrador só para usuários do tipo admin, certo? Usando essa função can access panel, que é do Filament, então você precisa implementar Filament use e colocar essa função no seu model de usuário, beleza? Então a gente blindou aqui também para trazer só quando for um pedido para trazer só os clientes do tipo cliente, os usuários do tipo customer, né, do tipo cliente. A gente fez os status aqui, fez o método de pagamento e aqui o endereço é só trazer os endereços do usuário que é selecionado aqui em cima, né, do user ID. Então como é que a gente faz isso? No Filament a gente tem as funções de apoio chamada get, que ele pega dados de algum campo do nosso formulário. Né? Então ele está pegando aqui qual usuário que eu selecionei, está buscando num banco de dados os endereços desse usuário e está mostrando para mim os endereços dele, específicos, certo? Preço total. Então o preço total a gente teve que fazer só um ajustezinho, né? A gente usou esse campo de apoio chamado placeholder, que é um campo só de mostragem, ou seja, não faz parte do formulário. É só para mostrar algo na tela. E a gente deu um nome de ponto só para não ter nada. É só para ele pegar os itens que estão dentro do meu repeat aqui, né? Que ele selecionar os produtos. E setar no meu total price a soma dele. Então a gente usou essa função de apoio aqui do Filament, que é o collect, né, uma coleção. Ele pegou todos os itens e está somando, né, o campo subtotal desses itens. Nesse caso aqui ele só está setando e retorna para o meu placeholder um campo vazio para ele não mostrar nada. E simplesmente essa função é só para setar nesse campo aqui, o total price, a soma dos itens que ele escolher. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente já aprendeu sobre o After State Update, então depois que o estado é atualizado, ou seja, toda vez que ele aumentar uma quantidade, ou seja, 1, 2, 3 daquele produto X, ele vai pegar essa quantidade, ele vai pegar qual produto que tu selecionou, multiplicar a quantidade vezes o preço daquele produto e setar no campo subtotal, beleza? Lembrando, quando está o read only, ou seja, aquele campo é só de leitura. Show de bola? Então, a gente terminou essa parte de admin resource, certo? Então, até a próxima aula. Beleza?